caridade não há salvação. E a primeira questão, o que é caridade? No dicionário fala ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Mas uma das coisas que eu acho mais difícil, né, é a indulgência para com as imperfeições dos outros, né? Não comentar os erros das pessoas, os defeitos, né? Isso eu acho tão difícil, porque é tão bom falar mal dos outros, né? Ver os defeitos dos outros, demonstrar. Isso é uma coisa assim que todo mundo gosta, né? Então essa partezinha aqui é que eu acho assim, mais difícil da gente controlar, né? Ser benevolente também não é fácil, é muito difícil. Perdoar é fácil, né? Então essas três frases aqui é como se diz, né? É a chave mestra para a caridade, né? Para o amor aos nossos semelhantes, a compreensão para aqueles que se encontram em dificuldade, né? É a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos colocar essas três coisas dentro de nós e estaremos salvos, né? E ele continua dizendo o seguinte, pois é o Espiritismo, né? A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas, sem ela não existe as outras. Ou seja, a caridade, ela está em primeiro lugar e como fala aqui, né? Sem ela não existirão as outras, né? Ou seja, não vai existir a benevolência, não vai existir o perdão, não vai existir o amor para com os nossos semelhantes. Então a caridade é fundamental nas nossas vidas. Quando a gente, como se diz, tem caridade, a gente tem educação, a gente tem simplicidade, a gente tem mansuetude. Então são várias coisas que fazem parte da caridade. E o Espiritismo continua falando o seguinte, a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. Quer dizer, não é só no planeta Terra não, viu gente? É no universo. É a mais pura emanação do próprio Criador, a sua própria virtude dada por Ele às criaturas. Quer dizer, isso é que Deus nos concede para cada um de nós, né? Ele derrama essas virtudes em favor de nós. O Emmanuel, eu esqueci qual livro que é que ele fala que a caridade é nossa advogada em qualquer parte do universo. Não é só na Terra, não. Em qualquer parte do universo, a caridade vai advogar as nossas causas. É claro, nessas causas, as virtudes, as coisas boas da vida, né? No sentido moral e espiritual. E aí ele nos questiona o que é salvação. Aí o dicionário nos fala, né? Livrar-se alguém de uma situação que oferece perigo. Nas religiões tradicionais, a salvação é alcançar a graça de ir para o céu após a morte. Na doutrina espírita, porém, nos apresenta um novo conceito de salvação. A doutrina espírita não é ser bonzinho aqui, uma única reencarnação, que a gente vai alcançar o céu. É mais amplo, né? Aí ele fala o seguinte, muito se reporta ao Divino Salvador como se o Mestre fosse apenas um doador de aposentadoria espiritual. Isso aqui eu achei o máximo, viu gente? Aposentadoria espiritual. Normalmente nós, quando trabalhamos, que vai chegando a uma certa idade, quando eu aposentar eu quero ficar numa boa. Mas e quando fala da vida após a vida, nós não estamos falando aí de dias e de anos, é eternidade.
Você já parou para pensar uma aposentadoria eterna, sem fazer nada? Mas vamos pensar, Jesus fala o seguinte: meu Pai trabalha até hoje, por isso eu trabalho também. Entretanto, o conceito de salvação é, na realidade, muito diverso daquilo que vulgarmente se lhes atribui. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Então aqui já vem o Espiritismo dando a explicação, nos orientando como a gente vai conseguir isso. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, no caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então a gente tem que pensar o seguinte, que nós, na maioria esmagadora, somos viajores, na maioria não, todos nós, né? Somos viajores do tempo. E não estamos vivendo aqui a primeira vez. Já tivemos várias e várias reencarnações. Então a gente traz conosco um passado não muito bonito e podemos dizer o seguinte: nós estamos vivendo hoje as consequências do ontem, mas graças a Deus nós sabemos que hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. E esse nosso amanhã nós vamos construir conforme as nossas atitudes, os nossos atos. Então nós, espíritas, podemos dizer o seguinte, que nós temos a cartilha. Depende de nós. Depende daquilo que nós fizermos. Nós estamos hoje vivendo as consequências do ontem. Mas graças a Deus, nós sabemos o que devemos fazer para ter uma vida mais tranquila no futuro. Quando ele fala, né, por iluminação de si mesmo, como é que nós vamos nos iluminar? Através do estudo, do conhecimento, através do trabalho em favor dos nossos semelhantes. A nossa irmã falou aqui, né, que a gente precisa às vezes de levantar cedo, precisa de alguma coisa, de algum esforço para poder, mas é preciso conhecer, salvar-se com isso. Não será subir ao céu com alpacas de favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga do mundo. Quando a gente lê o livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da obra do André Luiz, ele nos fala do trabalho, da importância do trabalho. E lá você ganha em bônus horas. E lá você vale os bônus horas que você tem. Aqui fala uma outra coisa, é salvar-se não será subir ao céu com o favoritismo religioso, quer dizer, não adianta você ser aqui presidente do centro, não adianta você ser pastor, ser padre, bispo, não. O que você vai levar com você é o bem que você fizer. Essas são as virtudes, essa nós levamos conosco. O Emmanuel nos fala o seguinte, que nós, todos, viajamos numa nave, numa velocidade imensa. Uns vai de primeira classe, outros vai de segunda, outros vai de terceira. A única coisa que nós não sabemos é a hora que nós vamos desembarcar. Então o que nós precisamos aproveitar nessa velocidade, nessa nave, é procurar fazer alguma coisa de bom. Para que a hora que a gente desembarcar lá, a gente possa às vezes levar alguns bônus horas daqui para fazer parte do lado de lá. Como eu falei, do lado de lá, o que você tem lá a seu favor é o seu trabalho em favor dos seus semelhantes. São os bônus horas. Você tem bônus horas? Quantos? Quer dizer, você tem hora de serviço prestado em favor do semelhante? Isso aí é que vai contar para nós. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é,
nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ela aponta essas duas virtudes como sendo a que conduz à eterna felicidade. Fora da caridade não há salvação. Consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, em qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador. Elas se entendem as mãos e oram uns pelos outros. Então isso aqui eu achei também fundamental, né? Porque a caridade, ela nos iguala. A pessoa caridosa, ela não é diferente das outras. Ela não nos coloca todo mundo igual. Uns começam a orar pelos outros e aqui, como nós falamos, né, às vezes até as pessoas podem ter um cargo diferente, uma importância, mas mal que chegar do lado de lá, é aquela história, né? O caixão não tem algibeira. Somos todos iguais. O que vai somar a nosso favor são aquilo de bom que nós fizemos em favor dos nossos semelhantes. É aquela mala que nós estamos preparando desde criança para podermos pôr alguma coisa que vai nos servir do lado de lá. E a única coisa que vai nos servir do outro lado são as boas obras. O esforço que a gente faz, né, para domar os nossos impulsos interiores, tudo isso vai nos valer do lado de lá. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu iria por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu que fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Chico Xavier. Então veja bem a importância da caridade nas nossas vidas. Ou seja, o que vai nos salvar não é o voto, não é a religião, mas sim o que está dentro do nosso coração. É aquilo que carregamos de bom junto conosco. Então Chico, ele é bem claro nisso aqui. Graças a Deus, né? Os nossos irmãos crentes têm uma frase que é fantástica. Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me desejar. E é uma coisa certa. Se você deseja o bem, você vai receber o bem. Se você desejar o mal, automaticamente você também vai ser agraciado com o mal. Então é preciso que a gente não pense, por exemplo, porque nós é espírita, nós estamos numa boa, não. Tem um livro que chama Os Tormentos da Obsessão, através do Divaldo, ditado pelo Manuel Filomeno Miranda. Ele fala que aqui em cima de Sacramento tem um sanatório lá, Sanatório da Esperança. Esse sanatório foi feito para acolher espíritas que faliram. Estou tocando medo de ninguém não, viu gente? Porque se acha que é espírito, está com o caminho livre do lado de lá. Então, quem não leu esse livro, chama Tormentos da Obsessão, através do Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. É fantástico. Ele explica bem a situação de muitos espíritas que achavam que era bonzinho demais e que do lado de lá está internado nesse sanatório. Aqui é uma mensagem de Paulo, né? Fora da caridade não há salvação, mensagem de Paulo apóstolo, em Paris, 1860. Essa mensagem está no capítulo 15, no item 10, lá na instrução dos Espíritos. Ela vem nos falar da caridade. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor.
Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então a gente precisa entender o seguinte, que não é o Espiritismo que vai nos salvar. É o que ele nos fala, o que ele nos mostra. É igualzinho eles falam, o Cristo morreu para nos salvar. Não, ele nos ensina. Mas salvar é nós. A obrigação é nossa. O esforço é de cada um. Vamos à luta. Vamos entender que nós precisamos estudar para que a gente possa melhorar o conhecimento, o entendimento. O estudo nos dá tudo isso. Mas não vamos esquecer a outra asa, que é a asa do amor, deixar ela para baixo, não. Ela também precisa equilibrar com o conhecimento. E essa do amor nós vamos adquirir ela no trabalho, no esforço que nós fizermos na nossa caminhada, na nossa jornada. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Quer dizer, a caridade ela vai nos ajudar a ter mais disposição, a procurar, a fazer alguma coisa em benefício dos nossos semelhantes. Mas aqui fala que não basta só querermos, É preciso uma ação. Quando a gente vê lá um comentário muito comum, a fé sem obra, ela é morta. Então nós que se diz que tem fé, precisamos fazer que essa fé produza alguma coisa. Que ela faça alguma coisa em benefício dos outros. E para que ela faça alguma coisa em benefício dos outros, é preciso da ação. Não basta, eu não prejudico ninguém, então eu estou tranquilo. Só que aqui fala, para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. O problema disso tudo aqui é a hora que chega do lado de lá. O que você fez do tempo que eu te dei? Dormi, vi televisão, vi a novela das 9, e aí? Mas você não usou esse tempo para nada? Não, mas eu não prejudiquei ninguém. Mas você perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa. A inutilidade do tempo. O tempo que passa, passou. Então é preciso que a gente use pelo menos um pouquinho do tempo em benefício dos nossos semelhantes. Certa vez uma pessoa doente procurou o Chico. Ele estava muito doente e a primeira pergunta do Chico para ele trabalha? Não. Mas ele precisa trabalhar. Mas ele não dá conta, não dá. Põe ele para lavar um banheiro, espanar um sofá, limpar a casa, mas precisa trabalhar. Ou seja, precisa ocupar a mente. Precisa gastar as energias em favor dele, nós e dos nossos semelhantes. Meus amigos, agradecei a Deus haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo.
Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Que o Espiritismo abre para nós um leque, nos mostrando tudo, de onde viemos, para onde vamos. Então, esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, seja induzido a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Quer dizer, o que nós precisamos fazer é o seguinte: uma vida correta, uma vida de amor, de trabalho, para que as pessoas, quando olham para a gente, eles possam também ver em nós uma pessoa de bem, que a gente não é só espírita, somos cristãos. Mas também a pessoa não precisa ser espírita para ser cristão. Todos aqueles, que fazem a vontade do Cristo são cristãos. Então, nós precisamos entender que esses são os bem-aventurados, são os trabalhadores de Jesus. Aí ele fala o seguinte: a caridade ela é paciente, é branda, é bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se irrita com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas sim rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Porque a caridade, como nós vimos aí, a caridade ela independe se você é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se é sábio, se é ignorante. A caridade é só querer fazer que pode, Ela independe de religião, ela independe de crença. Muita paz a todos, uma alegria muito grande.